errarmos. Porque estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Marcos capítulo 10, verso 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não coloquem o texto, por favor. Muitos o repreendiam para que ficassem quietos. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Largando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Irmãos, dispensa comentários a respeito do texto, porque é conhecido, pelo menos acredito pela maioria. Mas é necessário entender também que Deus não nos salvou e nos resgatou para que vivêssemos uma vida no reino de Deus só nesse reino, só nessa dimensão. Crescer, nascer, multiplicar para alguns e morrer. Nós falamos isso na nossa escola de líderes hoje. Deus nos fez de propósito e com um propósito. É impossível acreditar que um Deus perfeito viesse a nos criar. E mais que isso, irmãos, olha que coisa espetacular. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Depois disso, ele soprou um pouco de Deus, eu diria, a centelha de Deus em nós. Ele soprou dele, irmãos. Você tem dimensão do que é isso? Ele soprou vida dele em nós. E nos fez semelhantes ao Filho, a ele. Imagem e semelhança os criou. E aí nós vamos viver uma vida como? 50, 60, 70, 80, 20 anos. Só para quê? Portanto, Deus nos fez com um propósito. E o nosso propósito é glorificar a Deus. Ele nos chamou e tem nos comissionado para vivermos uma vida abundante e relevante. Para viver esta vida eu preciso experimentar algo extraordinário em Deus. Viver só sobre o natural é muito bom, é muito agradável. Mas experimentar em Deus algo sobrenatural e extraordinário meu Deus, não tem como descrever. Ele está te chamando para viver algo diferente. Não viver mais o mesmo, não viver a mesma coisa, porque isso todo mundo vive. Uma vida extraordinária, obrigatoriamente é preciso passar pelo caminho do sobrenatural. Ninguém vive o extraordinário no natural. Nós lemos e cantamos agora, Daniel passou pela cova. Foi preciso ele passar por uma vida sobrenatural para experimentar o extraordinário. E aí você vai encontrar Daniel como um homem que experimentou o extraordinário, Daniel capítulo 3.
Um homem que viveu o extraordinário precisou passar pelo sobrenatural. E o convite hoje da nossa série é ativando a fé para ter acesso a uma vida extraordinária. Essa é o título do nosso tema dessa noite. Eu e você precisamos acessar uma vida extraordinária em Deus. Para isso, eu e você precisamos experimentar um sobrenatural de Deus. Precisamos dizer: Deus, abre uma porta sobrenatural sobre a minha vida. Se eu perguntasse, pergunta é uma retórica: quem nessa noite aqui já provou do sobrenatural de Deus? Assim, Deus, é impossível não acreditar que isso foi o Senhor. Que passou problemas pessoais, familiares, enfim, entre outras coisas. E disse: isso foi sobrenatural de Deus. Se você já experimentou isso, agora está na hora de você acessar uma vida extraordinária em Deus. Deus não nos fez para a mediocridade. Não fez. Deus elegeu, escolheu, separou, nos tornou sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, comprado por um sangue puro de Jesus, para viver algo extraordinário. E como eu preciso fazer isso, irmãos? Há um potencial de Deus, do poder de Deus na sua vida, que você precisa ter acesso. Vamos pensar em uma metáfora, em um rio. Um rio que corre é só um rio, mas há um potencial de energia em um rio. Mas para que isso ocorra é preciso construir uma grande represa. Posteriormente construir uma hidrelétrica, uma usina, algo grande, naquele rio que só corria. Mas não basta construir o rio, é preciso que alguém venha acionar as turbinas. Bum! Aquela energia potencializada no rio agora vai abastecer uma cidade inteira, vai trazer luz para uma cidade inteira. Você é esse rio. Tem um rio correndo dentro de você, que precisa transformar em uma usina, abrir as turbinas e ser farol na cidade de Guarapari, iluminar Meiaípe e toda Meiaípe, porque nós fomos chamados para viver o sobrenatural. E eu estou pedindo todas as Deus, todos os dias: Pai, me permita entrar, não só no natural, mas no sobrenatural. Porque o Senhor é o mesmo, o Evangelho é o mesmo, mas nós não somos os mesmos. Nós não somos os mesmos. O tempo é outro. A modernidade chegou. Nós não temos mais tempo. Nós fazemos tudo e não temos tempo. Mas Deus quer ativar a sua fé para que você venha viver o sobrenatural de Deus para acessar o extraordinário. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz assim: o seu divino poder nos deu toda a nossa necessidade para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O seu divino poder nos foi dado, foi derramado, foi entregue, foi sacrificado, foi derramado por nós o seu divino poder. E ele está onde esse poder? Em nós, sobre nós. Ele soprou em nós, Ele nos deu vida. O próprio Deus soprou da sua boca em nós vida, poder. Não contente com isso, com o derramamento do Espírito Santo, Atos capítulo 2, foi como labareda de fogo que tomou o povo, tomou a igreja, e nós vivemos um momento do Espírito Santo sobre nós. Ô igreja, no nome de Jesus, seja ativada para o extraordinário de Deus.
Jesus está passando à beira do caminho. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele morreu, Ele foi crucificado, Ele ressuscitou, Ele está à destra de Deus, à direita de Deus, Ele olhando por nós, Ele vai vir, Ele está vivo, irmãos, Ele está vivo. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, o altar está ocupado, o trono está ocupado por Ele, Ele está vivo. Chega de viver uma espiritualidade média, chega de viver a mesma coisa, não dá mais. O tempo de hoje exige de uma igreja viva, quente, fervorosa em Deus. O que eu preciso fazer, pastor? Irmãos, vou abrir aqui o meu rascunho. Vamos lá. Simples, no texto. Que você está com a Bíblia aberta aí, você vai conferir, porque senão o pastor pode errar. E você tem que olhar a Bíblia, né? Sempre é bom olhar a Bíblia. E eu sei que você está com a Bíblia aberta. Inclusive o pastor vai abrir a Bíblia de novo. Qual é o texto mesmo? Aí fica fácil, né? Fácil. Marcos 10. Irmãos, cego. Se era de nascença, eu não sei. Ele era cego. Um grande historiador diz que tem uma história por trás. José. Se é verdade, também eu não sei. É uma história para além da Bíblia. Quem era o pai desse homem? Timeu. Por isso Bartimeu, filho de Timeu. O José vai falar que Timeu foi um grande general. Está na história do historiador. Não está na Bíblia não. Tá bom? Por ser um general, Roma invade, pega esse Timeu e faz o que com ele? Destitui do cargo, deixa ele como uma pessoa inferior à sua função. E agora passa a ser um homem comum, como qualquer outra pessoa. Mas para deixar isso claro, os seus herdeiros não poderiam exercer a mesma função. Isso o historiador falando. Então o que ele faz? Cega os filhos. Nesse caso, Bartimeu. O texto não nos diz se ele nasceu cego ou se alguém tirou os olhos dele ou o cegou. O historiador fala isso. Vamos acreditar que seja, ou que fosse isso. Ao certo que ele era cego. Por consequência, talvez, da função do seu pai, para que ele não viesse a exercer funções de importância. Para que não viesse influenciar aquela sociedade ali. Porque o pai tinha uma influência. E ele não poderia influenciar a sociedade por revoltas. Então, para o filho não se revoltar, cega os olhos. E agora ele está ceguinho, pedindo. Ele não tinha função na sociedade. Ele não tinha mais sustento nenhum. O que resta para ele? Pedir esmolas. Será que é preciso, às vezes, nós ficarmos cegos para entender qual é a nossa posição? Lembra de Paulo? O Todo-Poderoso? Que perseguia a igreja? Deus, a primeira coisa que Deus fez, a visão dele. Deixa agora, ele vai saber quem sou eu. Se essa história realmente, que o historiador conta, ela for verdadeira, irmãos, Jesus. O que é que o filho tinha a ver? Para eles tinha assim. Poderia causar uma revolta e ali levar um monte de gente. Mas o que me chama a atenção, irmãos, no texto é que, por ele ser tão conhecido, esse homem não desiste da vida.
estando cego, por consequência talvez da vida, ou porque tenha nascido cego. Quantos de nós enxergamos, temos tudo, e paramos a vida espiritual, estou falando. Paramos porque o pastor não deu bom dia. Deixa eu tomar água. Paramos porque o pastor não foi visitar. Eu não vou mais lá, o pastor não foi me visitar. Se a sua vida for movida por causa de um homem, tem que ser por um único homem que morreu e ressuscitou. Tem que mover a existência, é Ele. É Ele. Se uma figura de um homem ou de uma mulher representar mais do que Jesus na sua vida, você não entendeu o Evangelho. Não entendeu o Evangelho. O Evangelho só fala de uma pessoa, Jesus. No dia que o pastor que vos fala representar algo maior na sua vida do que o Senhor Jesus Cristo, com certeza Ele não vai me deixar aqui. Porque jamais, em tempo algum isso deve acontecer. Irmão, estou terminando a introdução. Ele não desistiu. Por que você já desistiu do Evangelho em algum momento? Por que você deixou de frequentar a congregação dos santos? Porque me magoaram, pastor. Você para de trabalhar quando o patrão te dá um esporro? Mas lá me paga o salário. Mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se uma pessoa é capaz de te mover da presença de Deus porque você ficou chateado, o que o diabo não é capaz de fazer? Ô irmão, limpa o coração, bola pra frente, experimente o extraordinário de Deus. O que é capaz de fazer no extraordinário de Deus? Esse homem está nos ensinando nessa noite que, irmãos, para com isso. Se eu for parar a vida porque alguém me disse que eu sou bonito, eu falo assim, eu sou. Mas você tá lindo, hein? Doido. Cá de novo, hein? A vida com Cristo é muito melhor. Eu já usei essa analogia aqui. Quem estava dentro da arca de Noé, de Moisés, não, Noé, né? Faltou a escola bíblica dominical. Quem estava lá dentro, não quer sair não, vou ficar. Mas quem não estava, mas não tinha como entrar mais não. Um dia a arca vai fechar, irmãos. Vai fechar, ele vai vir e vai levar. Senhor, eu tive lá em Miraípe. E eu até preguei. Teve outros também que pegaram. E eu conheço até Billy Graham. Vou lá, realmente ele fez, não é sobre o que eu faço, é quem eu sou diante dele. Se alguém desconstruiu quem você é a imagem e semelhança dele. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se alguém desconstruiu essa figura da sua mente, do seu coração, está na hora de reconstruir. A pergunta, irmãos, é: o que fazer para viver uma vida extraordinária? Primeiro, dos 5 pontos. Precisamos definir o que queremos. Porque Jesus, versículo 51, confira aí na Bíblia. O que foi que Jesus falou para esse homem? Irmãos, vamos lá. Um cego vem em sua direção.
Ele está pedindo esmola. Pela minha lógica, ele seria, esse cego, ele quer ver e ele quer dinheiro. Como eu não tenho condições de fazer com que ele enxergue, toma dinheiro. A lógica. Mas Jesus faz uma pergunta simples. O que quer que eu lhe faça? Jesus está te perguntando nessa noite: o que você quer? 3 pedidos, não. O que você quer? Irmão, Jesus está aqui agora, Ele está te perguntando: o que você quer? Ao certo, se cada um fosse responder aqui, nós não sabemos o que queremos. E não é sobre coisas, tá? Ainda que sejam importantes. Porque às vezes vem à nossa mente: pastor, eu quero um carro zero. Eu quero minha casa, terminar minha casa, que eu não aguento mais construir. É verdade, Jesus. Mas Jesus vê esse homem e ele pergunta assim: você quer o quê? Então a primeira coisa para experimentar o extraordinário em Deus, para uma vida ativada nele, por meio da fé, você precisa responder essa pergunta, definir o que é que você quer. Eu poderia concluir a mensagem aqui agora. O que é que você quer diante de Deus? Você chega diante de um juiz, e o juiz diz assim: olha, o que é que você quer? Você tem um poder de escolha agora. O que é que você quer? Antes de eu bater o martelo, dar a sentença, o que é que você quer? É o que o Senhor me dá, tá bom. Porque às vezes nós somos modestos, né? Me dá qualquer coisa. Irmãos, é Deus que está te falando agora. O que você quer? Pastor, eu quero tanta coisa. Enquanto você não definir o que você quer, você não vai ter acesso ao extraordinário. Se você tentar todos os caminhos não vai levar a Deus. Só tem um caminho que leva a Deus, o caminho, Jesus Cristo. Você nunca terá o que você quer, até que você saiba o que você quer. Você precisa querer o que Deus quer te dar. E o que Ele quer me dar depende do que você quer. A pergunta foi óbvia. Como eu já disse, o óbvio precisa ser dito. E Jesus fez a mesma coisa. O que você quer que eu lhe faça? Ao certo que ele ia fazer, mas ele precisava saber se aquele homem sabia o que queria. Porque ele poderia fazer, como no tanque de Betesda, aquele homem há muitos anos lá: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar, e aí outro entra antes de mim, porque aquele pastor prega melhor do que eu, porque aquele irmão faz melhor do que eu, aquela célula é melhor que a minha. Senhor. Provavelmente porque ele já ouviu isso. Então Jesus, o que é que você quer? Esse homem poderia dizer: Senhor, tiraram-me os olhos. Meu pai era um homem importante. Agora eu estou aqui à beira do caminho pedindo esmolas. Se colocar como vítima. Lamentar diante de Deus que não dá mais. A vida está sendo muito injusta comigo. Eu queria se tornar um general, mas não dá mais não. Não, irmãos. Você não é vítima. Você não é vítima. Alguém já pagou o preço por você. Você e eu, nós precisamos acessar o extraordinário. Mas saiba o que você quer. Segundo, tire vantagens, assim que possível, da posição em que você se encontra. Versículo 46.
Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Não basta saber o que você quer. É preciso, mesmo em meio às circunstâncias em que você está vivendo, tire vantagem dela. Aproveite esse momento. Mas pastor, está difícil demais. Então, se tivesse fácil, talvez você não entenderia. Porque aqui entre nós, e a mídia, a internet inteira, quando tudo está bem, quando tudo está indo muito bem, a família está indo bem diante de Deus, estou empregado, estou com saúde, está tudo bem. Ô irmão, não é muito mais tranquilo? É muito mais tranquilo. Aí eu venho à igreja. Quando? Uma vez por mês. Para quê? Porque eu estou bem. É regra? Não. Mas pode acontecer. Mas quando eu me encontro à beira do caminho, oh Jesus. Quando eu me encontro pedindo ajuda a alguém, você pode me ajudar com uma cesta básica? Que minha casa não tem. Eu estou falando que eu já passei por isso. Você pode ajudar a pagar minha conta de luz? Que eu estou desempregado. Quando nós estamos à beira do caminho, eu preciso tirar vantagem desse momento. Em que perspectiva, pastor? Em muitas. Se você está passando por uma situação semelhante, algo do tipo, Deus está te mostrando algo, e você precisa entender que Ele quer trabalhar em você, para depois Ele trabalhar através de você, para depois você contar isso que você passou, foi experimentado, foi provado e foi aprovado, e Deus te trouxe para o extraordinário, para depois compartilhar que a glória é dEle. Mas precisava disso? Não sei. Há casos que se faz necessário. Não sei se era o caso de Bartimeu. Ele tirou vantagem? É evidente no versículo 46. Primeiro porque ele estava à beira do caminho, pedindo esmolas. Talvez houvesse muitas outras pessoas. E pessoas leprosas, pedindo esmolas, nas ruas, ninguém queria passar perto. Aí ninguém, os leprosos então ficaram em outra cidade. Mas enfim. Ele estava ali, à beira do caminho. E ele ouve algumas coisas. Ele ouve quem? Uma grande multidão. Tem muita gente, tem muito barulho hoje. Não está muito comum. Porque ele sempre estava ali à beira do caminho. E parece que alguém fala, alguém sopra, alguém fala de que Jesus está passando aqui. Agora ele, já que eu estou na beira do caminho, ele está passando por esse caminho, é a minha oportunidade. Irmãos, pega a tua oportunidade, está na beira do caminho, está passando por alguma dificuldade, ele está passando, aproveita e fala assim: Jesus, eu estou aqui. Ele está te perguntando aqui nessa noite, o que é que você quer? Aproveita a tua oportunidade, é essa noite, é agora. Ele está dizendo: o que é que você quer? Eu quero te dar, mas você precisa saber. Você precisa aproveitar a tua oportunidade. Já que ele estava à beira do caminho, um cego, pedindo esmolas, tem alguém vindo com a multidão, esse homem deve ser importante. Esse homem deve ser importante. E observem o texto. Olha o texto, irmãos. Ele não diz só Jesus. Antes, no versículo 47, diz assim: quando ouviu de quem? Quem foi que falou? Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, bem específico. Poderia ser qualquer outro Jesus, que era comum. Jesus de Nazaré. Ele diz: eita, é a minha oportunidade. Ele não passou por esse caminho aqui ainda. Eu estou sempre aqui. Quando que esse homem teria uma outra chance? Eu não sei.
O que ele fez? Agora é minha vez. Eu vou gritar até esse homem ouvir. E às vezes nós somos tão tímidos diante de Deus, né? Nós somos tão temerosos, tão adoradores. Esse homem estava nem aí para a multidão. Agora ele não fala só Jesus de Nazaré. Ele diz Jesus, filho de Davi. Ele vai lá na raiz. Não era só Jesus, era de Nazaré. Não só de Nazaré, mas o prometido, da raiz, é de lá que virá. Então é Ele, é esse que é o Salvador, é Ele que está passando aqui. É a minha oportunidade. Oi, irmãos, Deus está te falando nessa noite, tire vantagem da tua situação. Está agradável, está bom, tire vantagem. Está desagradável, tire vantagem. Aproveita o que você tem e até o que você não tem. Como Deus me ensinou quando eu passei para o meu período de à beira do caminho. Hoje, eu vejo a vida e a vida cristã com muito mais fragilidade. E não diz fragilidade de fraco, de sensibilidade. Foi preciso passar à beira do caminho? Foi porque eu encontraria o caminho à beira do caminho. E tem gente que mesmo à beira do caminho, continua lá, cego, pedinte, mas fica. Por quê? Por orgulho. Terceiro, tenha fé para mover o extraordinário. Tenha uma fé o suficiente para atrair o extraordinário. Tem uma música que nós cantamos que nós fomos atraídos, eu acho que é isso. Algo do tipo. Não tem? Eu acho que tem. Nós podemos, irmãos, atrair o extraordinário. Lembra quando a filha de Jairo estava morta? Chegaram para Jairo e para as pessoas próximas assim: não incomodes mais o mestre, porque ela morreu. Aí Jesus disse: ela não está morta. Eles começaram a rir. Não se assuste quando você disser assim: eu acessei o sobrenatural, eu acessei o extraordinário. Alguém vai rir. E Jesus disse assim: ela não está morta. Jesus disse: ela não está morta. Ô irmão, o que Deus está dizendo é: incomode Jesus. Ele quer ser incomodado com as tuas orações, com o teu clamor, com o teu grito de madrugada, de dia, de noite, não importa, no monte, em casa, joelho deitado, dormindo, não importa, Ele quer ouvir. Não incomodes mais o mestre, incomoda sim, fala com Ele, é Ele que é a resposta, e a tua fé vai mover o extraordinário para você. O versículo 52 diz assim, Jesus disse: vá, porque eu te curei, eu fiz o extraordinário. Não, vá, a sua fé tocou o extraordinário e o sobrenatural veio sobre você. Foi você, Jesus está dizendo, foi você que acessou o extraordinário. Jesus poderia dizer: fui eu. Ele poderia, porque Ele veio para isso, para curar, ressuscitar, fazer tudo. Foi Ele que veio, Ele veio para isso. Mas Ele faz questão de dizer: a tua fé te curou. Que fé é essa, irmãos? Eu fico: meu Deus, que fé é essa? Será que eu tenho fé ainda? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu sei a definição de Hebreus, que a fé é a certeza.
Você entende esse texto? A gente repete, conhece o texto. Fé é a certeza, não é a dúvida. É a certeza daquilo que nós esperamos, mas não. É certeza. Você tem certeza de que você é salvo por Jesus Cristo? Se você e eu somos salvos por Jesus Cristo, por que que ainda nós não experimentamos o extraordinário de Deus? Jesus disse: foi a tua fé, homem. Foi a tua fé. Não é porque você é filho de general. Não é porque você tem posição social. Não é porque você tem dinheiro que você não tem. Foi a tua fé, irmão. Sem fé é impossível. Diz Hebreus. É impossível. Não existe possibilidade de acessar o sobrenatural e o extraordinário sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu peço a Deus, me dá. E tem uma frase comigo que eu li esses dias e tenho compartilhado até com a igreja no grupo, quando dá para ver. Que Deus dá a visão, irmãos. Deus dá a visão. Mas eu creio que a provisão é dele. Tenho sonhos, eu compartilho com cada um dos irmãos. Não tenho medo ou vergonha de falar. Eu compartilho. Sonho no reino de Deus, porque é dele. E ninguém pode ofuscar uma visão, mas a provisão ele vai dar. O que para nós hoje é tão difícil construir 2 banheiros, 3 no caso. Nós estamos fazendo, irmãos. Sabe o que chama isso? Fé. Tem, em parte, conhecemos, e em parte, não temos. Temos dinheiro para fazer tudo? Não temos, mas iremos fazer. Temos dinheiro para comprar uma mesa de som de 50 mil. Dá até medo de falar o negócio. Não temos, mas já temos. Porque o céu está aqui, Deus está nesse negócio, e Ele sabe que é para a glória dEle, e é dEle, e eu creio que por meio da fé, nós podemos alcançar sim. Você sabe quanto que é só de cabeamento para trazer essa mesa para cá, essa mesa que ainda não chegou, mas ela já está aqui. De 10 a 11 mil só de cabos. Mas você fala assim, mas precisa disso tudo, pastor? Claro. Os irmãos foram tocar no casamento comunitário essa semana. E eles saíram de lá assim, poxa, caraca, saíram em crise, né? Renan fez blém. Ele falou assim, gente, Renan, de onde saiu esse menino que toca tão bem? Ele falou assim, não, irmãos, eu até toco alguma coisa, mas só o som desse lugar aqui, bum. Irmãos, deixa eu, até agora, né, Renan? Rapaz, é tenso, mas Deus é bom. Irmãos, você sabe que uma P12, né? O mais aqui. Você sabe que um som para trazer uma banda dessa aí, do mundo. Você sabe quanto que é o aparelho de som? A equipe que é montada, aquilo ali. É dinheiro, irmão. É muito dinheiro o negócio. É a mesa. Eu estava vendo, Rogério, um microfone. Rapaz, que é aquilo? O cara aperta o microfone e ele fala com a banda. Ele solta, ele canta. Falei, rapaz, você sabe quanto que é um microfone desse? Não sei, mas eu acho que é de 70 mil para cima. É para aqui? Não estou falando que é para isso não. Irmão, se um lugar desse, para adorar, que a gente já sabe quem, monta o melhor,
Por que no reino de Deus a gente pensa sempre na mediocridade? Tem que ser o melhor. Você sabe por quê? Porque Deus nos deu o melhor dele. Ele nos deu o único filho. O único filho, irmãos. Todos nós nos tornamos filhos por adoção, diz Efésios, Gálatas. Só somos filhos de Deus por adoção, porque nós não seríamos filhos. Mas graças a um único filho que morreu, Jesus Cristo, o único. Nós só somos filhos por causa dele. Qual a mãe ou o pai que é capaz de sacrificar o seu filho? Lógico que não estamos falando sobre isso. Ele nos deu o melhor. Dê sempre o melhor para Deus. Não como sacrifício, mas como forma de adoração. Como forma de adoração a Ele. A Ele, seja a minha vida, seja os meus bens, de adoração a Ele. O que nós temos feito aqui, irmãos, não é para dizer que temos o melhor, não. Até porque não queremos isso e não precisamos disso. Tem igreja que está aí há anos e tem tudo isso aí, enfim. Não é nada disso. É para fazermos o melhor. E eu sei que Ele nos deu acesso a tudo que está na terra. Pode não ter colocado no meu bolso e nem no seu, mas Ele nos deu acesso. Mas isso requer fé. Não só para as coisas, mas essencialmente para a vida em Deus. Deus está dizendo, acesse a fé nele. E aí, Romanos capítulo 1, verso 17. O justo você é justo? Nós somos justos? E tudo que não é da fé é pecado. Romanos capítulo 12, versículo 23. Romanos capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível. Se precisasse da sua fé para essa igreja avançar, você pode mensurar a sua fé? Se mensurasse a sua mão de obra para essa igreja avançar, que tamanho é a sua fé? Agora, se precisasse da sua capacidade de crítica, que tamanho é a sua fé? Ah, irmãos, a gente consegue ver as pessoas à beira do caminho, mas não conseguimos estender a mão para quem está no caminho. A nossa fé, ela é favorável quando é para a minha vida, mas quando é para o coletivo, não é suficiente. Acesse a fé para viver o sobrenatural. E eu quero concluir, quando o pastor diz que tem que concluir, porque não vai concluir. Esse homem nos mostra nessa noite que não é a posição que nos leva ao extraordinário. É a intenção movida por uma fé extraordinária que nos leva a uma resposta positiva em Deus. Não espere ter alguma coisa para ser em Deus. Seja em Deus e possivelmente Ele vai te dar alguma coisa. Ser fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Esse homem está nos ensinando nessa noite que você precisa se mover em direção a quem tem a resposta. Mas tem uma multidão, pastor, grita. Tem uma multidão, faça como uma mulher, toca. Vão repreender, não tem problema, grita. Porque no meio da multidão tem um clamor diferente. No meio da multidão tem um clamor que chegou perto. Por que Jesus ouviu, gente?
no meio de uma multidão, um grito diferente de um homem. Porque eu creio que foi o único que estava gritando: Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse nome abre portas e abre as comportas dos céus. É esse nome que tem autoridade em toda a terra, ou por toda a terra. Todo joelho há de se dobrar quando ouvir esse nome, verdadeiramente com a audição espiritual. Como ativar o extraordinário? Não tenha medo de ser quem você é diante de Deus. Até porque Ele sabe quem você é. Deus, eu sou cego. Sou eu. Pai, eu sou um falso espiritual. Ele, já sei, eu queria só ouvir. Eu quero ver, Senhor, disse o homem. E a resposta dele foi direta. Deus quer e deseja verdadeiros adoradores que adorem em espírito e que sejam sinceros. Eu quero ver. Eu quero liderar. Eu quero fazer. Eu quero crescer. Mas eu preciso do Senhor. Esse homem, não esqueça, segundo, para acessar o extraordinário, não esqueça de quem você é filho. Não esqueça de quem você é filho. Esse homem era filho de Timeu, Bartimeu. Talvez um general, sim, não sei. Ele leva o nome do seu pai. Tinha um legado dele. Não esqueça de quem você é filho. De um Deus soberano, que não perdeu o controle da minha e da sua vida. Ele continua controlando todas as coisas. Ele governa com mão poderosa. Então, se em algum momento da sua caminhada, à beira do caminho, você esqueceu de quem você é filho, eu vou te alertar nessa noite. Você é filho de um Deus que fez tudo com muito amor, com muito esmero, com muita dedicação. Você é filho de um Deus que conhece o ontem e o hoje, até porque o tempo não existe. Você é filho de um Deus que enviou o seu filho para morrer por mim e por você. Você é filho de um Deus que foi capaz de botar o seu próprio filho em sacrifício. Você é filho e co-irmão de uma pessoa que curou, que ressuscitou, que os demônios, quando ouviam o nome de Jesus, queriam sair retiradas, porque era um nome poderoso. Você é filho e co-irmão de Jesus, na pessoa bendita dele. Esse homem que foi capaz de expulsar demônios, de curar, ressuscitar, trazer esperança para o mundo e dividir a história antes e depois dele. Só um homem capaz de fazer isso, um homem, Jesus Cristo. Você é co-irmão. Terceiro, chame a atenção de Deus a seu favor. Chame a atenção de Deus. O extraordinário vai abrir sobre a sua vida quando você chamar a atenção de Deus. Um segredo aqui. Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Seja bem específico. Não faça rodeio. Quando você vai conversar com o pastor, na pastoral, você faz aquele, né? Vai direto ao ponto. Com Deus. Porque Ele já sabe. Salmo 139. Ele já sabe. Ele quer ouvir um coração confesso. Por fim, versículo 52. Siga quem te levanta para o extraordinário.
E diz: imediatamente ele recuperou a visão e fez o quê? Seguiu Jesus. Ele poderia dizer: agora que eu estou vendo, vou para a casa de papai. Não. Quem não está apto para deixar pai e mãe, não está apto para servir Jesus. Ele entendeu isso, irmãos, quando ele acessou o extraordinário. E ele começou a seguir a Jesus. E acaba a história. Será que nós temos fé o suficiente para chamar a atenção de Jesus no meio da multidão? E ele ouvir: tem um grito diferente. Chegou aqui diferente. Irmãos, não é porque alguém ora 5, 6 vezes por dia que Deus vai ouvir. Não é porque a pessoa passa horas lendo a Bíblia que Deus vai ouvir. Porque se fosse assim, os crentes de 50 anos seriam as pessoas assim, com o pai. Era assim: opa, manda. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Qual é a intenção com que eu faço isso? Caim e Abel, os dois ofereceram. Aos nossos olhos, tudo normal. Mas Deus sabe o que passa no coração. O que você tem a oferecer para Deus? Qual é o seu grito nessa noite? E eu concluo mesmo agora. Qual é o seu grito? Está tudo muito bem, pastor. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Que assim continue. Mas eu tenho certeza que nessa noite tem pessoas aqui à beira do caminho. E não se assuste no que eu vou falar. Você tem 2 opções: permanecer à beira do caminho ou sair dele. Aquele homem escolheu sair, porque Jesus estava passando na hora. No nome de Jesus, qual vai ser a sua escolha? Ah, pastor, eu tenho vivido uma fé mediana, ela está boa para mim assim. Eu venho aqui de vez em quando, tem sido tão agradáveis as celebrações, e tá bom. E você acha que Deus te fez para isso? Sabe qual foi a metáfora que eu usei hoje na escola? Vou terminar de construir minha casa. Depois que eu deixar ela toda prontinha, acabada, linda, quase 200 metros de construção, 4 quartos, enfim. Agora eu vou morar na rua. Faz sentido para você? Nenhum. Agora imagine Deus te fez, soprou a vida dele em você. Agora fala assim: viva do jeito que você quiser, aí quando você morrer, tá para lá. Eu e você, pessoas limitadas, fazemos as coisas com um propósito, com uma missão. Imagine um Deus eterno, que já sabe tudo de antemão. Ele te fez para coisas maiores. Ele quer te tirar da beira do caminho. Ele quer te tirar da beira do caminho. Nós vamos cantar uma canção. Eu gostaria que você pudesse fazer uma oração nessa noite. Aí, no seu coração, sua vida. Fala assim: Deus, declare em voz alta
A oração é a seguinte. Se você puder declarar, repita comigo. Hoje, ativo a minha vida em fé, crendo no Senhor, crendo que o Senhor vai fazer tudo o que prometeu. Declaro que confio no amor e no caráter perfeito e imutável do Senhor meu Deus. Declaro que confio totalmente na palavra de Deus. Tenho certeza de que posso confiar em Deus e em sua palavra, e ela vai cumprir tudo o que prometeu em minha vida. Você crê nisso? Se coloca de pé no nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Quero que você diga ainda a Deus o desejo do seu coração. Declare agora em voz alta: